Hoje vou te explicar o que é Bitcoin de uma forma bem simples e detalhada. Para isso, precisamos entender o que é uma moeda. Uma moeda é um meio de troca de valores. Na história, várias coisas foram usadas como um dinheiro, como chocolate, bacalhau, até penas de avestruz já foram usadas como dinheiro. Hoje em dia conhecemos como dinheiro papéis impressos como dólar, reais, euro e etc. Por exemplo, vamos supor que queremos trocar uma vaca por um terno. Teríamos que saber qual vale mais. Quantos ternos vale uma vaca? Ou quantos sapatos vale um terno? São produtos que possuem valores e precisamos encontrar uma forma de igualar para facilitar a troca. Por exemplo, venderíamos a vaca por R$ 100 e compraríamos o sapato por R$ 50. Significa que 2 pares de sapato são equivalentes a uma vaca. Devemos ver o Bitcoin da mesma forma, com a diferença que o Bitcoin é uma moeda exclusivamente virtual e não será impressa em papel. Sendo assim, por que então usar o Bitcoin? Quais os problemas podemos resolver usando o Bitcoin? Bom, para começar, Bitcoin não possui um emissor central. Por exemplo, o Banco Central do Brasil é o que fabrica e o que produz o real, e o Banco Central americano é o que fabrica e produz o dólar. Esses tipos de moeda é conhecida como moeda fiduciárias, ou seja, a entidade que produziu essas moedas tem total liberdade para produzir mais moedas o quanto acharem necessárias, sendo que o que garante valor legal dessas moedas são títulos públicos, taxas de juros bancários e etc. Com o Bitcoin não temos esse problema, pois não existe um emissor central e a emissão é conhecida por todos, ou seja, todos têm acesso à quantidade de Bitcoins que vão ser produzidos. É muito importante dizer que o Bitcoin é uma moeda escassa, ela vai ter um limite de produção e esse limite é de 21 milhões de unidades. E esses Bitcoins podem ser divididos em até 8 casas decimais. Isso quer dizer, se um Bitcoin valer 1 milhão, um Satoshi vai valer apenas 1 centavo de dólar. Quando criamos uma conta de Bitcoin, podemos dizer que temos um endereço Bitcoin ou uma carteira Bitcoin. Esse endereço de Bitcoin pode ser de 27 a 34 caracteres, geralmente 34. Aqui temos um exemplo de um endereço Bitcoin. Quando vamos receber algum valor e em nossa carteira podemos informar nosso endereço sem problema algum, com toda segurança, pois esse endereço de Bitcoin é chamado de chave pública e todos podem ter acesso sem problema algum de segurança. Também podemos fazer o pagamentos e recebimentos através de QR Code, que nada mais são que a apresentação gráfica do código da carteira na forma gráfica, que pode ser facilmente decodificado com qualquer aparelho que possui um leitor QR associado a um aplicativo. Todas as transações de Bitcoin são anônimas, ou seja, ninguém sabe qual o endereço do seu Bitcoin. O endereço são códigos, mas esses códigos não estão associados a uma pessoa. Isso torna as transações muito mais seguras. Vamos dizer que você fez uma transação de R$ 1 milhão. Ninguém saberá que esses R$ 1 milhão seriam seus. Sendo assim, não tem como uma pessoa saber que você tinha esse dinheiro ou que possa ter mais alguma quantia. Como usar o Bitcoin? Para usarmos o Bitcoin, precisamos de um código ou de uma carteira. O que é uma carteira? Uma carteira é um programa que podemos ter instalado ou em nosso computador, no celular, smartphone ou em site de internet. Conhecemos também como web wallet ou até mesmo em papel. A carteira serve para acumular os seus endereços Bitcoin, ou seja, podemos ter um ou mais endereços. O ideal é que tenhamos um endereço para cada transação que formos fazer. Vou demonstrar 2 exemplos de como usar o Bitcoin. Uma como loja virtual e outra como loja física. Em uma loja virtual, o funcionamento é bem simples. Basta escolher os produtos que queremos, fechamos a compra e ao escolher a forma de pagamento, escolhemos a forma de pagamento Bitcoins. E a loja irá gerar um endereço
com o valor que deveremos transferir para o endereço. Aí é só pagarmos esse endereço ou também lermos com os nossos smartphones um código QR que será gerado. Em qualquer de uma das duas formas, em pouco tempo o dinheiro será transferido para a conta do vendedor. Apenas em alguns casos que o valor seja um pouco maior, pode ser pedido algumas confirmações. Essas transações são feitas em um site chamado blockchain, que é um site que gerencia todas as transações de Bitcoin. Essas confirmações servem para garantir a autenticidade da transação. E basta apenas 6 confirmações para que a negociação seja totalmente segura e irreversível. Em lojas físicas, o recebimento com o Bitcoin também é bem simples. Para isso, basta que o estabelecimento tenha o QR Code, um computador ou celular ou até mesmo impresso em papel, para que o pagador possa fazer a leitura desse código usando o seu smartphone. Basta então que o pagador faça a leitura do QR Code e em poucos minutos o vendedor receberá uma notificação que o pagamento foi efetuado. Como nesse tipo de transação, normalmente o valor é baixo. Na maioria dos casos não precisa ter confirmações. Existem algumas formas para podermos comprar ou vender bitcoins. Comprando em uma casa de câmbio, que são chamadas também de exchange, ou diretamente de uma pessoa. As casas de câmbio normalmente são carteiras que possuem o serviço de exchange. No Brasil, por exemplo, podemos usar o Mercado Bitcoin, Bitcoin to You, Bitfication ou entre outras, como a Foxbit e outras. Nesse caso, basta criar uma conta em uma das casas de câmbio, criamos uma ordem de depósito e assim fazemos depósito na conta do site, recebemos o crédito dentro do site e então, com esse valor, fazemos a nossa compra. Também podemos comprar diretamente de pessoas que possuem Bitcoin. Para isso, temos um exemplo no site como Local Bitcoins, onde encontramos anúncios de pessoas vendendo Bitcoin e também poderemos anunciar os nossos Bitcoin para vender. Obviamente, esses canais são intermediários e cobram taxas. Sendo assim, comprar de amigos ou vender Bitcoins sem intermediários, fugimos das taxas. Para concluir, vou descrever aqui os motivos que fazem que o Bitcoin seja a melhor opção de negociação. O Bitcoin é uma moeda escassa, portanto, deflacionária. Não é controlada por nenhum governo ou empresa. É emissão constante e conhecida por todos. Ela é pseudo-anônima, ou seja, as transações são públicas, porém ninguém sabe quais são as partes que realizam as transações. As transações têm um custo baixíssimo. O Bitcoin permite microtransações, ou seja, podemos fazer transações de valores bem pequenos. Cada vez mais estabelecimentos estão aceitando Bitcoins.